dando continuidade à nossa ambientação, a gente tem as nossas associações servidores no Cefet, a gente tem tanto a associação de servidores como a de docente, que foi inclusive quem ajudou a gente também a organizar esse evento. Então, eu vou primeiro chamar a DCFET, que é a nossa associação de docentes. É importante que vocês tenham essa noção. E o Alberto, esqueci seu sobrenome, desculpa. Alberto Lima vai vir falar para vocês, né, que é o nosso presidente. E por favor, né? Obrigado, Daisy. Então, me apresentar, eu sou Alberto de Lima, eu sou professor do campus Maracanã, no departamento do curso técnico de eletrônica, atuo na educação básica, no ensino médio integrado e subsequente. Depois, esses termos, né, para quem não está habituado, provavelmente vocês vão, né, ter, né, uma noção maior, né, dos diferentes tipos de cursos que são oferecidos. E hoje eu estou aqui representando a DCFET, que é a Associação de Docentes do Cefet-RJ, não sei se deve aparecer daqui a pouco, que é, na verdade, a seção sindical representativa dos docentes no Cefet. Então, hoje eu estou aqui, né, além de mim, também tem a professora Cristiana Valença, que está ali atrás. Eu queria só, durante a minha fala, eu queria só, quem vai tomar posse, levanta a mão. Tá? Tá, é quase todo mundo, então. A gente vai, né, como uma cortesia, uma aproximação, distribuir, né, um material, né, da seção sindical, né, em parte está relacionado com as questões que eu vou colocar aqui na minha fala, na minha apresentação, e é uma maneira da gente depois, né, continuar esse contato, do ponto de vista assim, da relação sindical, né, entre vocês, né, e a seção sindical. Então, pode seguir, por favor. Então, dou as boas-vindas a todas e todos. Então, só um pouco de contexto, né? A DCFET, né, esse nome, a Associação Docente, tem um contexto histórico, né? Na ditadura militar, né, os sindicatos, os grêmios foram proibidos, né, e perseguidos, e na reabertura, né, no final já da ditadura, né, na mobilização civil, né, social da sociedade, nesse processo, em várias instituições federais, universidades, Cefet, né, começaram a surgir associações de docentes, já com a pretensão de se tornarem sindicatos. Mas como a Constituição ainda não permitia, né, elas levaram esse nome. Então, a ADCFET remonta a esse processo, em que várias instituições, né, federais, no caso, né, começaram a se reorganizar no processo de reabertura, né, para colocar em pauta as suas questões como trabalhadores e servidores nessas instituições. E, com a Constituição de 88, né, e a volta à legalidade da organização sindical, né, foi fundado o ANDE, Sindicato Nacional, que é um dos sindicatos que representa servidores na esfera federal da educação. Tem outros, o Sinasef, que representa principalmente professores e técnicos dos institutos federais, antigos Cefet, a FASUBRA, por exemplo, que representa os técnicos de universidades, né? São os 3 principais sindicatos na educação federal. E, em 97, já alguns anos depois da fundação do ANDE, Sindicato Nacional, que nasce como Associação Nacional das Seções Sindicais de EADs, depois vira Sindicato Nacional, em 97 a DCFET se torna uma seção sindical. Pode seguir, por favor. E aí, o que é o ANDE do sindicato? É um sindicato nacional com sede em Brasília, e representações nos locais de trabalho. Aqui, no Cefet, como local de trabalho, nós somos, então, um braço do Sindicato Nacional. Isso é importante porque, às vezes, as pessoas confundem, né? Então, a DCFET é uma instituição totalmente autônoma e desvinculada, faz parte de uma federação de sindicatos. Não, não é um sindicato isolado. A DCFET é um braço do ANDE, Sindicato Nacional, dentro do Cefet-RJ, em todas as suas unidades. E é o espaço de representação de todas as carreiras que envolvem a atividade docente no Cefet.
na carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, que é a carreira onde todos vocês fizeram, né, o concurso, e uma carreira que existe, né, do Cefet, embora há algum tempo não tenha concurso, que é a carreira do magistério superior. Então, nós representamos, né, no Cefet a base, o conjunto da base docente em ambas as carreiras do magistério federal. O ANDES, como um todo, ele tem mais ou menos 70 mil sindicalizados, é um dos maiores sindicatos da América Latina, e atualmente ele está presente em 121 seções sindicais, principalmente universidades, mas os 2 Cefets que existem no Brasil e alguns institutos federais também. Né, quem quiser depois, né, pode conferir, né, um pouco da história do sindicato, né, entrando no link, tem uma página, né, comemorativa que foi feita quando o sindicato fez 40 anos, e tem todo esse histórico para quem quiser entender melhor. Pode passar, por favor. Aqui no Cefet, né, a nossa gestão ela tomou posse recentemente, em agosto do ano passado. Nós, atualmente, formamos uma diretoria executiva com 8 professores e professoras. Aqui, né, para trazer um pouco mais, né, de presença, porque nem todo mundo pôde vir por questões de saúde. A gente está em período de férias, né, então a gente está aqui num esforço, entendendo a importância de estar presente nessa recepção. Vou aproveitar para agradecer também, né, a gestão, né, a instituição, pela abertura e pelo diálogo, que eu acho que é importante. E aí a gente tem, na gestão, né, professores que atuam tanto na educação superior, na pós, na educação básica também, principalmente do Maracanã, mas temos também representação na diretoria das unidades de... Me ajuda só se eu esquecer, Cris, né? Mas é Nova Iguaçu, e Maria da Graça, é isso, né? E, além disso, pode passar, por favor? Perdão. Tá. A diretoria, né, que eu estou representando agora, ela tem uma função mais executiva, mas existe um espaço, né, de mobilização, de representação da base, que é um conselho de representantes que pode ter até 15 professores. Atualmente, né, ele está sendo composto por 10 professores, né, na última eleição, e a gente começou, então, o mandato em agosto de 2023, e estaremos, né, com esse mandato sindical até agosto de 2025. Espaços, né, de participação da categoria, né, o espaço máximo, principal, né, primordial de participação, de discussão, de debate sobre as questões que envolvem salário, condições de trabalho, que tem a ver com o cotidiano docente, é a Assembleia Geral. Então, a gente tem tido uma preocupação, desde que tomamos posse, de convocar, né, assembleias para discutir as questões que são importantes para a categoria. O conselho, ele também é um espaço, né, de deliberação, mas muito mais assim de aconselhamento, de suporte à diretoria. Às vezes a gente não tem tempo, por exemplo, de chamar uma assembleia que tem uma questão rápida. Então, o conselho, como ele é eleito pela base, tem representação aberta, é um espaço ali intermediário de representação. E aí eu estou colocando isso, né, no sentido de apresentar, obviamente, o sindicato, mas de reforçar a importância da participação, reforçar que esses espaços estão abertos, né, para a participação de toda a categoria. Lembrando que, no caso da educação federal, isso é uma posição cara no Andes, né, nós entendemos, né, que a sindicalização ela é uma escolha, né, do trabalhador. Então, ela não é compulsória. Então, obviamente, né, a gente está aqui também para demonstrar a importância de estar sindicalizado. Eu vou falar um pouco o que isso implica, né, quais são as vantagens de a gente estar sindicalizado, embora, independentemente da sindicalização, todos os docentes são representados, né, pelo sindicato, né, legalmente, politicamente, isso é colocado. Mas estar sindicalizado, e mais do que isso, participar das discussões, acompanhar, né, as mobilizações, é uma maneira de fazer valer, né, sua opinião, né, de intervir nas discussões, não só localmente, mas nacionalmente, por exemplo, no âmbito do Andes, no âmbito dos fóruns de servidores públicos federais, né? Pode seguir, por favor. E aí, algo novo, né? Novo, relativamente novo, na verdade, vai fazer 10 anos, né? Em breve. O Cefet, assim como outras instituições dos últimos 15, 20 anos, teve um processo de expansão que foi importante, né, para ampliação de vagas, porém, né, dado o nosso contexto político nacional nos últimos
décadas, principalmente nos últimos anos, não veio acompanhado totalmente do necessário aporte de recursos para terminar obras, por exemplo. Então, assim, existia um processo de interiorização das instituições, essa estrutura multicamp, e o Cefet é uma realidade. Isso trouxe, para além da atividade de cada um, né, ali na sala de aula, com a pesquisa e extensão, trouxe desafios também para a mobilização sindical, que é como é que a gente se organiza, por exemplo, no caso do Cefet, tendo 8 unidades espalhadas, né, em boa parte do território do Estado. Então, lá em 2015, a gestão na época fez uma discussão e elaborou uma política de mobilização sindical, né? No sentido assim, vamos apostar, vamos verificar. E aí, no que isso implica, né? Em cada unidade, eu estou falando de Itaguaí, Maria da Graça, Angra, Valença, Petrópolis, Nova Friburgo, não sei se eu esqueci alguma, Valença, obrigado. A ideia, né? Há um espaço, a possibilidade da formação de núcleos de base. O que são os núcleos de base? São núcleos eleitos, né, em cada unidade, né, e com a chancela da diretoria, então a diretoria da DCFET, né, perdão, ela visita as unidades e forma um núcleo de base que vai funcionar como uma ponte, né, para facilitar a mobilização, levar as questões, né. E a gente, como tomou posse em agosto, já estou antecipando, existe um plano da gestão atual de, ao longo desse ano, começar um processo de visita às unidades para formar os núcleos de base. Perfeito? E, além disso, tem uma indicação de formação de comitês locais de mobilização nessa política, aprovada em 2015, que aí é uma indicação, né? Claro que ela é contextual, mas ela está relacionada com a importância de nos mobilizarmos, envolvendo estudantes, técnico-administrativos, terceirizados, né, nas questões, né, que são mais gerais, que têm a ver com essas questões de salário, questões de trabalho, de estudo, e por aí vai. Porque nós somos um sindicato organizado, a princípio, né, entre docentes, mas entendemos a importância dessa luta conjunta. Pode seguir, por favor. E aí as vantagens da sindicalização, né? Primeiro, né, a DCFET / o Andes, né, é o sindicato que representa toda a categoria. Então, estar sindicalizado é uma maneira, como eu falei antes, de estar intervindo, né, e fazendo essa ponte, né? Daqui a pouco eu vou falar, por exemplo, de uma mobilização que está em curso, né, e que a gente vai fazer um chamado, né, para que a categoria se posicione, para que a gente leve, por exemplo, uma posição para um fórum nacional. Se a gente não faz isso, a gente, obviamente, continua sendo representado, mas vamos a reboque, o que não é ideal. Então, e outra também importância da sindicalização tem a ver com as questões internas. A DCFET também, do ponto de vista não só legal, mas político, que faz a representação da categoria nas questões que envolvem a relação com a administração, com a gestão de ocasião do Cefet, né? Então, isso também tem uma mobilização interna, né? E a gente tem procurado, como gestão, estar acompanhando os processos internos, intervindo, dialogando, né, com a gestão, vai se posicionando de maneira autônoma, como a gente entende também que deve ser o sindicato. Então, por favor, pode seguir. Outra vantagem da sindicalização é o acesso à assessoria jurídica. A DCFET tem, né, um escritório contratado para prestar não só assessoria à diretoria, à seção sindical, mas individualmente a cada professor sindicalizado. Em que questões? Nas questões de natureza previdenciária, trabalhista, administrativa e sindical, que envolve a relação interna de cada um de vocês com a administração central do Cefet, mas também com o governo federal. Então, tem questões que são muito individuais, obviamente, elas não são necessariamente discutidas nas assembleias, a não ser que represente ali um conjunto de questões. Obviamente, elas podem ser colocadas, isso não é uma questão, mas, às vezes, aquilo se resolve, né, numa consulta à assessoria jurídica. E aí é um serviço que o sindicato oferece para as pessoas sindicalizadas. E uma outra vantagem, né, que, por enquanto, ela historicamente tem se colocado só na unidade Maracanã, é o desafio multicamp, né? Que é uma sala social. Existe uma sala social que está aqui, vocês entraram pelo Pátio Azul e subiram a escadinha, provavelmente. Do lado tem a sala da SE, que é a Associação Recreativa, que eu acho que vai falar daqui a pouco, que exatamente aqui embaixo, e do lado tem a sala da DCFET, que está aberta, né, para todo mundo, tem um café, tem um sofazinho, é um espaço de convivência, né, de troca também ali, né, no intervalo. E, além disso, a gente entende que a importância
do sindicato estar presente no cotidiano docente, então a gente faz a luta, mas entende também que o sindicato é um espaço de encontro, de confraternização, então a gente procura organizar também ao longo, né, do ano, né, esses momentos também, e obviamente o espaço estar aberto às sugestões de quem desejar, através do sindicato, né, organizar espaços do gênero. Pode seguir, por favor. E aí eu não vou... Eu sei que está todo mundo muito cansado, né? Eu vou fazer uma passagem muito rápida, só para vocês terem uma ideia, assim, quais são as lutas recentes que a gente tem tocado, não só como seção sindical, né? Mas como... Eu vou pedir só para me avisar quando tiver meia hora, eu acho que está perto, né? A gente começou às 3, Deise? Tá. A gente está chegando no final. Isso aqui, justamente para não detalhar, é uma visão geral das lutas recentes que a gente tem tocado aqui no Cefet. Então, não sei se tem alguém aqui acompanhando, imagino que alguns talvez sim, existe uma campanha salarial dos servidores públicos federais que foi iniciada ano passado para esse ano de 2024. Então, inclusive hoje, a gente deve publicar nas redes, né, e mandar por e-mail para quem já está sindicalizado um informe atualizado sobre isso. Houve uma proposta do governo que foi enviada na véspera do Natal, dia 19 de dezembro. Isso trouxe algumas dificuldades. Uma delas é que, por exemplo, no Cefet, justamente porque a gente está mobilizado para essa atividade e também, né, é o período de férias, a gente não vai conseguir organizar nessa semana, tem um indicativo de uma rodada de assembleias gerais para avaliar a proposta do governo. Mas a gente vai fazer depois. E vai ter uma plenária no dia 31, se eu não me engano, a gente vai divulgar também, híbrida, onde qualquer servidor pode participar e colocar sua voz, né, que vai construir uma contraproposta à proposta que foi apresentada pelo governo. Depois a gente pode discutir, vocês podem... A gente vai ter um cafezinho, depois a gente pode conversar mais individualmente, mas, basicamente, o que foi indicado, né? Existe uma defasagem salarial, mesmo com a reabertura das negociações, que a gente reconhece com o governo atual, que tinham sido fechadas nos últimos governos, houve um reajuste emergencial de 9%, desde 2015, né, que a gente não tinha um acordo, e um indicativo de que o governo assinaria com o novo reajuste. Só que esse reajuste foi apresentado na proposta do dia 19, somente com parcelas em 2025 e 2026, e a gente não teria reajuste salarial em 2024. Então, aí a questão dos índices, né? Existe um indicativo de reajuste em alguns auxílios, mas aposentado não recebe auxílio, então é uma questão para quem é aposentado. Então, o detalhamento a gente vai passar depois. Outra luta que a gente tem encaminhado nacionalmente, inclusive, é a luta contra a portaria 983, que elevou, né, a Constituição prevê que o mínimo em sala de aula para as atividades de ensino é de 8 tempos de aula. E a instituição tem autonomia, né, por conta... Desculpa, 8 horas, perdão. E as instituições, né, têm autonomia no tripé ensino, pesquisa e extensão para distribuir esses encargos horários. E no último governo, ele, numa canetada, né, o MEC, ele elevou na carreira EBTT somente, quebrando a isonomia entre as carreiras, para 14 horas. Isso dá aproximadamente 17 tempos de aula como mínimo. O Cefet tem aí uma resolução, né, que flexibiliza, mas isso é uma questão, porque dificulta tudo que foi apresentado na manhã, a importância de atuar no tripé, ensino, pesquisa e extensão. E a gente tem lutado nacionalmente para revogar essa portaria. A questão do ponto eletrônico, vocês acabaram de ver, que não é algo relevante. A gente tem lutado para que a carreira IBTT seja equiparada à carreira do magistério superior, porque dificulta, burocratiza o nosso cotidiano. Eu percebi as dúvidas que geraram a questão do ponto eletrônico aqui. A luta contra o novo ensino médio, a democratização, não sei se chegou a ser mencionado, mas existe um PL de transformação do Cefet-RJ tramitando na Câmara, que é do segundo semestre do ano passado, e a gente tem lutado, assim, tem indicado, né? A gente começou em dezembro, porque isso foi de outubro para cá, a gente vai chamar assembleias para discutir esse projeto, as implicações, as dúvidas de transformação do Cefet em universidade. E, por último, a gente tem protocolado na direção-geral uma pauta local de reivindicações que foi consolidada no final do ano passado. Eu não vou falar aqui dos itens para não atrapalhar a fala, né, dos companheiros da SE, mas a gente depois pode detalhar e passar. Isso está no site, está divulgado, né? E, obviamente, esse processo não se esgota, né, no semestre passado. A ideia é que isso vai sendo atualizado. Pode seguir, por favor. Então, aqui são alguns contatos, né? Eu já falei da salinha, mas tem um site, tem um contato da secretaria por e-mail.
telefone, WhatsApp e as redes sociais, né? Quem quiser depois escanear, aquele é um link para o Instagram da associação, da seção sindical. É que tem algumas... Só um segundo, que eu acho que tem algumas pessoas, né, tirando foto. Eu acho que depois vai ser o último slide, se eu não me engano. Depois a gente pode, se vocês quiserem, né, deixar o e-mail em contato, vocês receberem um bloquinho, vocês podem também entrar em contato e solicitar melhor essas informações, tá bom? Pode seguir, por favor. Inclusive a própria apresentação. E aí, para fechar minha fala, né, fiz aqui um esforço, né, de falar da nossa estrutura, da nossa história, mas também de fazer um convite, né, um apelo para a importância de nós estarmos juntos, né, para garantir melhores condições de salário e um espaço, né, que seja digno, que esteja alinhado, né, não só o direito que todos nós temos, né, de ter condições de trabalho, mas com uma educação pública de qualidade, socialmente referenciada, e por aí vai. E aí, no site, no material que vocês receberam, não sei se alguém não recebeu, né, a gente vai passar para quem não recebeu ainda. Tem, né, um detalhamento da campanha salarial, tem um material de uma campanha de sindicalização. A gente está iniciando a campanha de sindicalização que tinha sido indicado antes até do concurso, né? A gente já estava com essa ideia. Esse é o primeiro ato, né, da campanha de sindicalização da atual gestão. Então, tem um material, um folder com um resumo dessas informações, a ficha, né, de sindicalização para quem, né, quiser agora, ou pode ser depois, não há problema, né? No site vocês encontram um link que detalha também, né, esses procedimentos. E fica aí um convite, então, para a participação para os chamados, né, das assembleias, dos núcleos de base. E aí, um detalhe que não entrou, pessoal, rapidamente, aí eu vou me colocar à disposição para conversar depois, né, finalizadas as falas, durante o café, e os canais vão estar abertos também. Nós recebemos de algumas pessoas já contatos antes da posse, com dúvidas sobre questão de regime previdenciário, né? E tem questões que são muito delicadas, né, importantes, que envolvem esse tema. Vou citar rapidamente. Quem já era servidor público, né? Aqui, só para... Né? Quem já tinha vínculo e era vinculado, não como ao regime próprio, né? Ou seja, não estava vinculado, resumindo aqui para não entrar em termos técnicos, aos limites ligados ao regime geral, ao INSS, tem direito a manter o vínculo ao regime próprio dos servidores, porque a DCFET tem uma ação judicial em primeira instância, ganha, né? E aí, por que isso é importante? Porque a alternativa ao regime próprio é você estar limitado ao regime de previdência com o limite do INSS ou ao FUNPRESP, que é o regime, que é a previdência complementar, que tem várias questões delicadas do ponto de vista sindical, né? Nós temos uma luta, por exemplo, contra o FUNPRESP. É claro que para quem não tinha esse vínculo, é algo que tem que ser analisado individualmente. Então a gente faz um apelo para quem não tinha um vínculo como servidor, né? Tendo essas dúvidas, porque a adesão ao FUNPRESP é automática e tem um prazo de 3 meses para você pedir para sair. Se você não pede, ela é irrevogável e você não tem como sair do fundo de pensão. Como tem várias questões, caso vocês sejam automaticamente incluídos, eu não sei como é que vai ser tratado administrativamente essa questão, é importante ficar ligado a esse prazo, tendo dúvida, né, a assessoria jurídica da DCFET pode, né, ajudar a tirar essa dúvida mais individual. Mas para quem já era servidor, a gente está indicando, né, que se mantenha, é claro, a opção é sempre individual, mas há uma indicação de que a pessoa formalize, né, e aí tem procedimentos específicos que a assessoria pode indicar, a manutenção do vínculo anterior. Perfeito? E uma outra coisa, vocês vão tomar posse amanhã, é importante que a exoneração no cargo anterior se dê amanhã, que é o dia da posse, tá bom? Nós fizemos um esforço, porque não tínhamos o contato, né, de todo mundo, de publicar isso nas redes algumas semanas atrás, tá? Não sei se chegou a todo mundo e, enfim, queria só finalizar isso, que é uma questão um pouco mais técnica, mas que é importante, e aí a gente fica ao dispor para conversar, tá? Peço perdão, eu acho que eu passei um pouquinho, e agradeço novamente o espaço e boas-vindas a todas e todos. Obrigado. Obrigada, Alberto. Agora eu vou chamar, né, dando continuidade, o Paulo, a Marcele.
Ai, desculpa, Marcele. Marcele que vai falar da a nossa Associação de Servidores, a SER. Boa tarde, gente. Meu nome é Marcele e eu faço parte da atual diretoria da SER. Primeiramente, né, dar parabéns para vocês, porque é um feito para todos, né, conseguir. Sejam bem-vindos ao Cefet. Desejamos que vocês desenvolvam uma carreira feliz e contente e que vocês alcancem o máximo que vocês puderem aqui dentro da instituição. A ACER é a Associação dos Servidores do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukov da Fonseca, aqui do Cefet. É uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração indeterminada. Como foi dito, né, pelo rapaz da DCFET, a gente tem mais fins recreativos, né? Não somos sindicatos. Sindicato, a gente tem o fim assim, de fazer a integração e a convivência entre os servidores da instituição. Como eu falei, tem por finalidade incentivar a integração entre os servidores e promover a valorização, dignificação e o desenvolvimento sociocultural e profissional dos associados da ACER. Aí, falando um pouquinho assim, do Instituto, né, do Estatuto, aliás, que a gente tem, vocês podem procurar no material que a gente vai deixar, nos links que a gente vai deixar. A ACER se propõe a estimular o espírito de companheirismo, amizade, colaboratividade e solidariedade entre os servidores do Cefet, promover e estimular o desenvolvimento profissional, acadêmico, artístico e a prática desportiva entre seus associados e familiares, zelar pela defesa dos interesses profissionais dos associados junto às autoridades, no que compete à ACE, é possível ajudar, proporcionar, dentro das suas possibilidades, serviços assistenciais e orientações jurídicas em assuntos relacionados às atividades profissionais, promover o sistema cooperativista entre seus associados, manter o intercâmbio com outras entidades, no interesse dos objetivos da associação e dos associados, e promover a divulgação e orientação de legislação pessoal e da realização de eventos de interesse profissional dos associados. Eu vou falar mais assim um pouquinho na prática. Quem pode se associar? Servidores ativos, servidores inativos, pensionistas, docentes substitutos e docentes temporários. E como é feita essa associação? Pelo preenchimento e assinatura da ficha de inscrição, assinando também a autorização para o desconto da contribuição em folha, lá no contra-cheque, e a apresentação da cópia do contra-cheque. E qual é essa contribuição mensal? Ela é no valor de 1% do vencimento básico, não é com as qualificações nem nada, é no vencimento básico, e é descontado diretamente em folha no contra-cheque. Então, na prática, tudo aquilo que eu falei que a SER se propõe, como a gente pode ver isso? A gente tem uma sala de convivência que fica ali próximo ao pátio, né? Próximo onde eram os bancos, vocês vão ver, perto da lanchonete, onde é oferecido café, chá, suco, biscoito, e ela funciona todos os dias, de 7 até as 8. E tem uma televisão, tem os sofás, tem um espaço para a pessoa poder passar o tempo entre uma aula e outra. E aí, o segundo tópico, que é o plano de saúde e odontológico. A SE possui contrato com a AMIL, e a gente tem assim, preços que são bem competitivos, aliás. Eles são muito bons comparados ao preço que é fora. Como a gente atua como uma empresa, a gente pode oferecer esse plano empresarial. Então, o preço ele fica bem reduzido. E aí a gente pode colocar, né, os dependentes, filho, esposo, esposa, e a gente pode colocar. E para quem pode fazer adesão, para quem está entrando agora, em até 30 dias depois da posse. A gente também oferece orientação jurídica ao associado, geralmente, né, no que trata das questões de trabalho, do que trata das questões de escopo, de trabalho, essas coisas. A orientação jurídica ela se dá também bastante ao pessoal que é mais antigo, que tem mais ações na justiça, coletivas, mas, né, ajuda bastante também quem está aí.
atividades desportivas. A gente oferece atualmente somente aula de dança em parceria com o professor Hamilton, mas a gente está sempre buscando ideias, sugestões do que a gente pode oferecer para vocês. E a gente tenta assim, fazer num horário que se encaixe para todo mundo e, né, na maior diversidade possível. Passeios e viagens. A ACE elabora passeios e viagens, geralmente com transporte, transfer, acomodação, tudo incluído, assim, refeições, passeios lá dentro das cidades, a preços diferenciados, porque a gente consegue, com um número grande de pessoas, descontos, e aí a gente repassa esse desconto para vocês. E comemorações, festividades e eventos culturais, sem custo nenhum associado, com distribuição de brinde e sorteio de vários prêmios. Pode passar, por favor. Quais são as principais comemorações? Aniversário da Sé, geralmente em abril, que a gente vai para o sítio, aluga o ônibus, leva todo mundo para o sítio, passa o dia inteiro lá. É bem legal, bem divertido. Dá para levar as crianças, né? Dá para levar os filhos, os maridos, esposas. Dia das Mães e Dia dos Pais, que a gente faz aqui, geralmente, né? Um coquetel para comemorar, para fazer a lembrança desses dias. A festa julina, que é uma festa também bem procurada, que é bem legal. Tem pula-pula para as crianças, bastante coisa para as crianças, para a gente, para os adultos, né? Tem open bar, bastante coisa, bem legal. O Dia do Servidor Público, que geralmente a gente faz na churrascaria. Do último ano a gente fez na Mocelim, lá na ilha, e é um evento também bem concorrido, bem procurado. E a festa do final do ano, que é a festa mais chique, mais de gala, em que é distribuído vários brindes, a gente faz sorteio de várias coisas, vários prêmios, e é uma festa bastante procurada. Deixa eu passar. E é isso, assim, só para falar que somos mais de 1.000 associados. Então, se somos mais de 1.000, assim, para todas as UNEDs, Maracanã, todas as UNEDs, é porque é bom, é vantajoso, assim. Então, a gente espera contar com vocês, né? São muitas vantagens, assim, pela contribuição, eu falo assim, por mim, né? A contribuição ela é bem irrisória comparada às vantagens que a gente tem. E as meninas vão passar com um cartãozinho para deixar esses contatos para vocês. A gente fica aqui numa salinha, né? A parte das secretárias, numa salinha bem aqui embaixo, bem perto da quadra, tem uma porta de vidro e tem a sala do cafezinho, a sala da convivência lá. E elas vão passar o cartãozinho para vocês, com todos os contatos. É isso.